Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que o Carlos Bolsonaro passou mal depois que recebeu lá a notícia da prisão domiciliar do pai e teve que ir para o hospital. É o que vai trazer aqui um colunista. Vamos trazer detalhes sobre isso, trazer uma nova ameaça do Trump a ministros do STF, né? O governo dos Estados Unidos ali é um negócio vergonhoso que está acontecendo. Não tem como alguém se dizer patriota e aplaudir isso aqui. É inadmissível. E também trarei o relato de um humorista bastante famoso, também ator, que presenciou lá a manifestação bolsonarista no domingo, lá em Copacabana, e ele vai trazer 12 pontos do que ele percebeu. Olha, tem coisa engraçada e tem coisa preocupante. Eu vou trazer o relato dele, né, que é alguém que estava lá próximo e viu, e vai trazer aí o seu depoimento e, claro, algumas reflexões. Só que antes, quer pedir a sua ajuda? Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima. Não gostou? Faz parte. Joinha pra baixo. Comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Começar aqui com a notícia rápida. O Carlos Bolsonaro passou mal. É o que vai trazer aqui um colunista dizendo que o filho de Bolsonaro, assim que ficou sabendo que o pai estava agora numa prisão domiciliar por um decreto, lá uma decisão, na verdade, de Moraes, ele então teve que ser levado para um hospital, uma unidade médica na Barra da Tijuca, Carluxo. Então ficou sob cuidado de um especialista em cardiologia. A assessoria do hospital aqui foi procurada, mas não deram maiores detalhes do estado de saúde do Carlos. E também a gente não sabe aqui se ele já foi liberado, mas a notícia então é que ele, né, teve que ser internado por conta do choque que ele tomou com essa notícia. E eu não sei se foi tão surpresa assim, muita gente já esperava, alguns até apostavam que isso fosse acontecer. São notícias de que até os Estados Unidos já trabalhavam com essa possibilidade. Por quê? Porque na medida em que o Bolsonaro descumpre medidas cautelares impostas pela justiça, é óbvio que a justiça intensifique e torne a vida do Bolsonaro mais difícil, digamos assim. Então, em vez de mandar para cadeia direto, prisão preventiva e tal, então, peraí, vamos lá, uma mais flexível do que a prisão na cadeia, mas, porém, mais restritivo do que a que tinha até então. Então, o próprio governo dos Estados Unidos, segundo consta, já tinha aqui mais ou menos um plano caso isso acontecesse, e aí é que vem a segunda notícia desse vídeo. Trump manda recado ao STF após prisão de Bolsonaro. Vai dizer aqui que o governo dos Estados Unidos mandou o recado para o ministro Moraes, né, após o ministro Moraes decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro. Aqui diz que, em nota, o Departamento ali para Assuntos do Hemisfério Ocidental afirmou que os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Olha, que canalice! Não tem que um departamento para assuntos do hemisfério ocidental condenar nada e nem responsabilizar. Gente, olha, francamente, eu fico vendo alguns grupos de WhatsApp, até alguns que eu tô, que o pessoal às vezes tem até afinidades ideológicas e vem lá por conta do antipetismo, do anti-xandonismo, do anti-isso, anti-aquilo, queria passar pano para algumas coisas dos Estados Unidos. Isso aqui não dá. Você pode ter suas críticas ao PT, você pode ter suas críticas ao Moraes, não tem que ser petista, moraizista, né? Nem deveria existir isso, é só uma brincadeira que, pelo amor de Deus, juiz não tem que ter. É tipo na época do Sérgio Moro, sem querer comparar as figuras, não tem que ter, eu sou morista, ou sou moraizista, ou eu sou dinista, no sentido, opa, sou dinizista, é o técnico do Vasco, né? A gente não tá muito podendo falar de Vasco ultimamente, não, mas eu sou dinista, eu sou fã do Flávio Dino, não pode ter isso com o juiz. Mas vamos lá, vamos deixar aqui a paixão e ódio por político ou por juiz de lado. É inadmissível que um país, seja ele qual for, pode ser os Estados Unidos ou pode ser um pequeno país lá, né, da África, da Ásia, da Europa ou aqui da América, não interessa. Um país querer dizer para outro que vai responsabilizar todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Que é isso? Aqui vai dizer mais que, na prática, Trump antecipa que ministros do Supremo que votarem por validar a prisão de Bolsonaro serão punidos na mesma linha de Moraes, que foi alvo da lei Magnitsky lá. Vejam só,
Então, tipo assim, a decisão por enquanto foi uma decisão do Moraes. Aí vai levar para a primeira turma. Que tem lá, vou tentar lembrar de cabeça aqui, o Flávio Dino, o Zanin, a Carmen Lúcia e o Fux, além do próprio Moraes. Aí eles vão referendar ou não a decisão do Moraes. Tem jurista que fala que nem precisaria, mas mesmo assim o Moraes tende a levar essa decisão dele para a primeira turma validar, para falar, não foi uma coisa pessoal, foi uma coisa da primeira turma ali, votou e aprovou. Eu acho até bom isso mesmo. Se fosse para levar para o colegiado, lá para o plenário, melhor ainda, para os 11 votarem. E aí ficaria lá 9-2, 8-3, talvez, né, a favor de manter a prisão, a medida lá contra o Bolsonaro. Mas aí, vejam só, os Estados Unidos ameaça ministros do STF, tipo assim, agora o ministro fica, poxa, será que eu vou votar para manter? Porque se eu votar para manter a prisão, aí eu vou sofrer o que o Moraes está sofrendo. Isso é uma interferência inaceitável. Repito, independente do que você, meu amigo, minha amiga que me assiste, acha do Moraes, acha do Bolsonaro, acha do Lula, é uma interferência estrangeira no nosso país que a gente não pode aceitar. Aqui, após a decretação da prisão, vai lembrar, a expectativa é que o plenário da turma vote nesta terça, quando eu paro para gravar esse vídeo. Pode ser que você vá assistir, já tenha até decidido por manter a prisão ou por revogá-la. Eu acho que será mantida. Mas assim, essa interferência aqui não dá para aceitar. Vamos falar aqui agora que é o seguinte, o humorista Antônio Tabet, que também é ator, muito talentoso por sinal, cobriu ali, digamos assim, o que aconteceu na manifestação bolsonarista em Copacabana e ele trouxe ali alguns pontos. Vejam só o que ele escreveu nas redes sociais. O que vi hoje em Copacabana enquanto a manifestação bolsonarista passava por aqui. Hoje é o dia que ele escreveu, não o dia que eu gravo esse vídeo, que você assiste. Primeiro ponto. Público majoritariamente idoso. Segundo, camisas da CBF como sinal de patriotismo, mas as bandeiras mais oferecidas pelos ambulantes eram dos Estados Unidos e principalmente de Israel. Que patriotismo, hein? Meu Deus! Terceiro ponto, pessoas que não aguentam subir um lance de escadas vestindo camuflados ou com adesivos "Não desistiremos" no peito. 4. Uma criança que não sabe quem é Alexandre de Moraes, segurando um cartaz pedindo a prisão de Alexandre de Moraes. 5. Pastores e bispas do segundo escalão discursando como políticos e espalhando fake news em carros de som. Exemplos. Lula estaria vendendo a Amazônia para a China. Ou Alexandre de Moraes estaria proibido de usar bancos e agora receberia salário em dinheiro através de uma cooperativa. 6º ponto. Paródia musical do funk, baile de favela, com versos que diziam, entre outras barbaridades, que feministas seriam cadelas e deveriam comer em tigelas. 7º, uma orientação para que parem de atacar pessoas que votaram no Lula e reclamam do atual governo com a expressão "faz o L", porque isso só afasta os arrependidos. Essa, diz ele, eu achei coerente e de fato afasta. Alguém bolsonarista que acha que vai atrair alguém para votar em algum bolsonarista, ridicularizando quem votou no Bolsonaro e no Lula, e vale o mesmo para quem não quer que a pessoa repita o voto no bolsonarista. Esse negócio de ficar apontando o dedo e falar, mas você é fascista, você votou no Bolsonaro, venha votar no meu candidato. Isso não dá certo, isso não cola. Você quer atrair o eleitor de outro candidato porque você gosta, tem que ser conversando, tem que ser respeitando até a escolha dele, é um direito dele. Ter votado no Bolsonaro, ter votado no Padre Kelmo, em quem for. E para atraí-lo tem que ter respeito, tem que ter, vamos entender aqui, conversar, trocar ideia. Tem alguns casos que não adianta, tem alguns casos aí que eu até brinco, intervenção familiar, psiquiátrica, mas na maioria dos casos dá para conversar, dá para dialogar. Se vai virar o voto ou não, é uma outra história, mas atacando o voto dela no passado é que você não vai conseguir mesmo. 8º, cartazes enaltecendo a lei Magnitsky. 9º, um dos carros de som glorificava Ulisses Guimarães, provavelmente sem saber que ele foi um dos maiores opositores à ditadura militar. 10º ponto, clima pacífico com um ou outro bate-boca pontual. 11, menos gente que imaginei encontrar. E por último, 12º ponto, uma tenda do Partido Novo no meio disso tudo. Para você que não entendeu isso aqui, é que o Partido Novo é meio que palavrão na boca de alguns bolsonaristas. O próprio Carluxo e alguns outros aí, quando eles querem criticar algum governador desses que se dizem bolsonaristas, eles falam, daqui a pouco tá no Partido Novo. É como se fosse uma direita limpinha que eles falam lá, uma direita
aceita. Aí eles têm várias expressões, né, no sentido pejorativo para ridicularizar o Partido Novo, do qual eu não tenho nenhuma simpatia. Eu torço pela briga nesse negócio aqui de bolsonarista contra o Partido Novo. É só explicando aqui para vocês entenderem o contexto, porque que ele disse, né, de que achou estranho ter uma tenda do Partido Novo no meio de uma manifestação bolsonarista, mas também não é tão estranho assim, que o Partido Novo quer ser um bolsonarismo sem o Bolsonaro. Tem ali, defende barbaridades também que o Bolsonaro defende, mas sem querer ter a rejeição que o Bolsonaro tem. Normalmente não tem dado certo. Elegeu o Zema aqui em Minas Gerais, aí foi uma eleição muito atípica. Depois eu posso até fazer um vídeo explicando aqui que teve até a colaboração, infelizmente, de uma articulação do PT no estado, que tirou um candidato do PSB, que era favorito naquelas eleições, e como tinha um antipetismo e um antitucanismo muito forte aqui no estado, eu digo aqui que eu sou de Uberlândia, isso abriu espaço para a tal terceira via, que naquele momento era representada pelo Romeu Zema, que foi eleito quase no primeiro turno. Aí no segundo turno, né, atropelou a Anastasia, que o candidato do PT nem para o segundo turno foi. Mas fica aqui então esse relato do Antônio Tabet e a gente vai continuar atento nos desdobramentos disso tudo, da prisão do Bolsonaro, dessa pressão do Trump em cima do Brasil. E no fundo, como eu digo sempre, a preocupação dele não é com o Bolsonaro. Ele só usa o Bolsonaro para os interesses dos Estados Unidos, que é uma forma de dividir o nosso país para que, criando tensões aqui, facilite a interferência deles aqui dentro. A preocupação do Trump é com o dólar, é com os BRICS. Bolsonaro é só um joguete na mão deles, e claro que para o Bolsonaro acaba de alguma forma também favorecendo isso, e como o Bolsonaro só pensa em si, e os Estados Unidos só pensam neles, e nenhum deles pensam no Brasil, nós brasileiros precisamos ficar atentos em relação a isso tudo. Gente, eu fico por aqui, espalha, senta o dedo, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.